Bom, vamos continuando aqui. Acho que antes de a gente já partir, né, para falar do texto plano, acho que temos que explicar ainda uma coisinha antes, que é o duplo, o que eu chamo de duplo string de saída do Ultragen, tá? O que é isso? Em geral, quando você, por exemplo, quando você faz isso aqui, né, print uma mensagem, né, aquilo que é executado, ele é enviado para o que a gente chama de standard output, né? Que é a tua saída principal ali do console. Quando você faz um print em geral, isso que acontece. E aí, por exemplo, frameworks, web, é, em geral, como é que eles funcionam, né? O que, que eles fazem? Eles, na verdade, eles têm um método lá dentro que recebe uma string e coloca num string de saída para a página web, para o navegador. Então, por exemplo, se você pegar o Flask, por exemplo, do Python, né? E você der um print lá, aquilo vai aparecer no console. Mas o que você manda para a resposta é o que vai ser no navegador. Assim como no próprio Horse, se você fizer um write line, aquilo vai sair ali no console e na verdade o que vai sair para o navegador é o que você coloca lá no res.send, né? Vamos dizer assim. Em Ultragen, como ele já é feito para web, ele já é feito para isso, ele já é todo pensado para esse tipo de trabalho, ele já tem nativamente o duplo string de saída, tá? E aí, lembrando, o Ultragen não é um framework, ele é uma linguagem mesmo, ele é um interpretador voltado principalmente para aplicações web, né? Então, o Ultragen ele já tem embutido nele esse duplo string de saída. Ele tem o stdout, né, que ele manda, né, ali que ele manda o print, né? E ele tem um outro string que a gente chama de live, né, meio que de ao vivo, vamos dizer assim, que é o que vai para o usuário, que é o que vai para o resultado final daquilo que você está fazendo. Então, o uso dele é muito parecido com uma função normal. A diferença é só que ele não precisa dos parênteses. E o que, que é o live? O que, que ele pode receber? Ele pode receber qualquer coisa, tá? Ele recebe uma expressão qualquer. Ele pode receber um inteiro, pode receber uma string, qualquer coisa. Ele sempre vai botar para fora uma string. Isso aí ele faz, assim como o print faz o cast, o live também faz o cast, tá? E aí a diferença é que o live, ao invés dele mandar para o console, ele manda para a resposta web, tá? Se eu fizer isso aqui agora, vocês vão ver que ele vai aparecer no console. Por quê? Porque por padrão, quando eu executo o Ultragen assim, né, executando o Ultragen pela linha de comando e tal, né, como um script, ele sempre coloca no console o resultado do live stream dele, entendeu? É, Já no caso quando eu estou usando como uma aplicação web, esse live stream não vai para o console, ele só vai para a resposta. E aí uma coisa interessante que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, como que esse live stream, realmente ele só é colocado para fora depois da execução, depois do processamento todo do programa. Se nós fizermos isso aqui, por exemplo, vai pela live. E eu fizer isso aqui, vai pro std out. Tá? O que, que você imagina, olhando para o programa, o que, que você imagina que vai acontecer? Isso aqui vai ser impresso no console e depois isso aqui vai ser impresso no console. Só que, ó, olha aqui. O print, o que você colocou no print vai antes do que veio pela live. Por quê? Porque o print ele é impresso no console exatamente no momento em que ele é executado. Já tudo que está no live, ele só é impresso, ele só é mostrado quando acaba a execução do programa. Então, toda vez que você coloca essa função aqui, o live, o que você está fazendo é colocar esse conteúdo no live stream. Isso aqui não é um return, vamos dizer, né? Você está, vamos dizer assim, acumulando coisas no live stream do interpretador. Então, por exemplo, eu posso fazer isso aqui, ó. Isso também vai pela live
live mais um texto. E aí, quando eu executo, olha o que a gente vai ter. Repara até o seguinte, que não tem não tem quebra de linha aqui, porque o que eu mandei para a live não tinha quebra de linha. Então, essa declaração aqui, live, ela faz exatamente isso. Colocar as coisas no live stream do escopo ali, né? Então, por exemplo, se eu quisesse pular a linha, eu teria que fazer isso aqui. Uma coisa que, por exemplo, não funcionaria numa página web, que eu teria que fazer isso aqui, né? Por exemplo. Enfim, suponho que, acho que todo mundo entendeu aí qual é a ideia do live stream. E aí nós temos mais uma questãozinha diferente. Vamos chamar essa função de scoped. Cada escopo que você declara, então, por exemplo, quando você declara uma função, né, você está declarando um escopo ali dentro do fluxo do script, né? Cada escopo tem a sua própria live stream. A gente tem uma live geral do script todo, mas cada escopo tem uma live. Então, por exemplo, vou, né, pegar aqui esse live stream aqui, né? E eu fizer isso aqui, ó, live geral, e eu mandar executar, só vai exibir o live geral, porque esse live aqui, ele só existe aqui dentro, né? Então, se eu quiser exibir isso aqui, o que eu vou ter que fazer? Eu teria que fazer, eu teria que executar essa função. Opa, acho que eu não... tá, quase, esqueci. Exatamente aqui, ó, olha a demonstração exatamente do que eu queria mostrar para vocês. Repara o seguinte, que eu coloquei essa string aqui na live desse escopo, né? E eu chamei a função. Mas repara que ela não a mensagem que está ali dentro daquela função, ela não é exibida no console ali. Por quê? Porque essa mensagem que eu coloquei na live dessa função. Mas eu não estou exibindo o que está na live daquela função. Então, para eu exibir no console, eu teria que fazer isso aqui. Se ele quebra de linha, esqueci. Beleza? Aí temos aí uma segunda questão, que é o seguinte. Em Ultragen a gente também tem, né, a palavra-chave return, claro que tem. Só que toda função, ela por padrão, ela retorna o seu próprio live, tá? Isso aí é uma coisa até diferente de outras linguagens, onde por padrão uma função, se você não coloca um return, uma função geralmente ela retorna nulo, né? Várias linguagens aí imperativas que a gente conhece, elas são assim. Em Ultragen, o retorno de uma função é a sua própria live. Entendeu? Assim como o retorno do script é o live stream do script inteiro, faz muito sentido que o retorno de uma função seja o seu próprio live stream, entendeu? Então, se você eventualmente precisar retornar nulo de verdade em alguma função Ultragen, você precisa explicitamente dizer retorna nulo. Entendeu? Senão, ela retorna o que está na live. E lembrar que isso aqui não é a mesma coisa. Se a gente executar agora, olha o que vai aparecer. Aparece o print da execução de scoped, repara que ele aparece em cima. Aparece o live geral. E aqui quando eu dou live no scoped, né, quando eu jogo o retorno de scoped para live, o que fica aqui? Ó? Tá em branco. Por quê? Porque nessa função aqui a gente não mandou nada para live. Entendeu? Então por isso que ele retornou em branco. Que a gente não mandou nada para live aqui. Aí, ó, onde vai ser muito importante a gente entender esse conceito. Quando a gente passar o processamento de texto plano. E eu vou explicar por quê agora. Vamos falar aqui do Ultragen
processando texto plano, tá? Como eu falei lá, eu vou chamar de um ponto importante, você precisa colocar uma extensão diferente de ultra quando você quiser processar texto plano. Porque o interpretador entende que se chama ponto .ultra, ele tem que reconhecer como script. Mas se não chama ponto .ultra, ele processa como texto plano, tá? Então eu vou aqui, ó, vou criar um template aqui qualquer, né? Vamos dizer que é uma mini lista telefônica, né? Então vamos nome, eu vou, né, colocar aqui a minha variávelzinha que nós vamos ter ainda. Telefone. Esse espaço aqui não é obrigatório, tá? É questão de estilo mesmo. Cidade. Beleza. Se eu rodar isso aqui exatamente agora como está, olha só que coisa vai acontecer. Um erro. Por quê? Como eu mostrei lá no início da sintaxe lá para vocês, né? Quando eu faço isso aqui, eu digo para o interpretador que isso é uma expressão e ele vai buscar essa variável aqui, que não existe, porque nós não declaramos ela. Referência do variable nome não existe. Beleza, então como é que a gente resolve isso? Vamos declarar as variáveis. Né? E eu vou... Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou declarando as variáveis aqui, como eu falei, eu coloco um arroba e tem que ser no início da linha, tá? E daqui para frente, o interpretador entende como script. Isso aqui, acabou já, é considerado texto plano. E aí aqui ele vai colocar aqui as variáveis e tal. Beleza, vamos rodar agora, vamos ver o que vai acontecer. Ó, ele exibiu exatamente o que está aqui no meu texto. Não sei se já deu para perceber, mas o que já deu para sacar daí? Tudo que é texto plano vai automaticamente para o live stream. Tá? Todo o processamento de texto plano vai automaticamente para o live stream. Não preciso dar um live nisso aqui. Não preciso dar um live nisso aqui para que isso vá para o live stream. Então, o que está sendo exibido aqui é o live stream. Entendeu? É o live. Eu não precisei dar print, eu não precisei fazer nada. Tudo que é texto plano vai para o live. Beleza. Só que, olha só. É ok, às vezes, a gente colocar script dentro do texto. A gente vai precisar fazer isso várias vezes. Mas, nesse caso aqui, talvez não tenha ficado tão legal, né? Isso aqui no meio disso. Então, nós vamos aprender agora como a gente faz para incluir textos dentro para a gente incluir, né, scripts dentro do outro, né? Então, eu tenho isso aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o meu main, vou pegar isso aqui. Eu vou incluir o plain.ultra.txt. E aí eu tenho um ponto aqui. Eu tenho que trazer essas variáveis que eu declarei para cá. E, naturalmente, elas precisam ser declaradas antes do script ser incluído. Entendeu? Porque se eu fizer ao contrário, incluir lá e declarar a variável depois, quando eu incluir, o script já vai ser executado do texto plano. E aí essa variável não vai existir. Então tem que fazer nessa ordem. Declarar as variáveis e incluir o script. Se eu fizer agora de novo, opa, temos um errinho. O que nós temos de erro? Variável nome não existe. Não faz sentido. Estou executando o script errado. Foi mal. Tá, então vamos lá. Lembrando aqui, né? A gente tem que declarar o nome, as variáveis, antes de incluir o texto. Agora sim. O que aconteceu aqui?
declarei as variáveis, rolou a inclusão do plaintext, desse plain.ultra.txt, ele processou isso aqui como texto plano, e como eu falei, tudo que é texto plano vai direto para o live. Então, não precisei fazer algo assim, sabe? Não precisei fazer isso, porque eu já estou botando texto plano e o texto plano vai para o live automaticamente. Beleza, isso é funcional, mas é, tá tudo, o escopo está muito aberto, né? Vamos dizer assim, se a gente parar para pensar. Então, a gente pode evoluir isso. Como que a gente pode evoluir isso? Como eu disse, a gente pode incluir script ultragen dentro de texto plano com um arroba. E quando eu falo script, a gente pode incluir qualquer script. A gente pode, inclusive, declarar uma função, vamos chamar de contato, né? E quando eu incluir agora, já não vai ser mais executado, porque agora eu peguei esse negócio que está aqui e coloquei numa função. Então, qual é o material dessa função? O bloco dessa função? O bloco da função é exatamente esse texto plano. E como eu disse, tudo que é texto plano vai para o live. Então, aqui agora não basta mais só incluir. Eu tenho que também executar a função que está lá no meu include. Ainda não temos nada, porque agora esse texto plano é o retorno da função. Ele não já está mais sendo jogado para o live geral. Porque, como eu disse, o live ele é por... Cada escopo tem seu próprio live. Então aqui o que a gente tem é o texto plano vai ser retornado pelo live da função, porque não tem return, então por padrão ele retorna o live. E aí agora eu tenho que fazer o quê? Pegar o retorno dessa função e jogar para o live. Agora sim, a gente vai ter o texto que está aqui nesse texto plano. O Trajen tem uma busca de escopo regressiva, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, nome, telefone e cidade, eles não existem aqui, mas eles existem em algum lugar. Então, se ele não acha no próprio bloco da função, ele vai procurar para trás, vamos dizer assim. Mas eu poderia também fazer uma coisa mais, né, organizada, vamos dizer assim. Não chamem variáveis de ABC, tá, gente? Pelo amor de Deus. É só para demonstrar aqui. E aí, ó, tá aqui. E eu posso fazer isso aqui. Estou passando agora as variáveis como argumento. E aí, uma vez agora que o script aqui só é executado quando eu chamo a função, eu também não preciso mais incluir depois das variáveis. Eu posso pegar esse include e colocar para cá. E cá estamos nós novamente. E aí lembrando que, né, esse include aí é a declaração que a gente usa para incluir outros scripts. Também existe uma outra sintaxe para a gente incluir métodos, por exemplo. Incluir módulos, como por exemplo esse aqui, que inclui um módulo datetime para a gente trabalhar com datas. Né? Esse aqui, que inclui o módulo request para a gente fazer requisições, por exemplo. Né? E temos outros módulos aí para, por exemplo, esse aqui, né, que inclui o servidor web para a gente fazer, para a gente criar um script que seja um servidor web. Enfim, várias formas, várias coisas que você pode incluir aí para expandir aí, né, o teu script, os funcionamentos que você precisa. Tá? Então, aqui acredito que ficou bem claro aqui o conceito da live. E aí, não vai ser muito o nosso caso, mas além de ter essas funções aí da live, já como um helper, né? O Ultragen, a gente tem o método chamado, uma função chamada saveLive, no qual a gente coloca um nome de um arquivo, a gente passa um nome e ele salva o resultado da live com aquele nome que a gente deu. Então, tá aqui, ó, alan.txt. E basicamente era isso que a gente faz para processar XMLs, né, por exemplo, quando a gente precisava fazer isso. Lá, como eu falei lá no início.
Então, beleza. Move to trash. Vamos fazer uma coisa mais legalzinha aqui, para a gente ver essa parte do processamento de texto plano. Vou criar dessa vez uma página HTML, né? Aí eu vou criar aqui meu esqueleto. Vamos colocar aqui, ó, title. Vamos colocar um H1 aqui. Vou chamar content para ser o texto. E aí eu vou também declarar isso numa função. Vou chamar de page. Title, header, content. Tá? E aí lembrando, isso aqui é texto plano, é isso que vai ser retornado por essa função. Então aqui no meu main, vou tirar isso tudo aqui. Vou incluir o meu index, que não vai exibir nada, porque ainda vou executar a função. E aqui eu vou jogar para a live o resultado de page, passando sei lá, vamos botar outra vez. Minha página, este é meu conteúdo. Beleza. E eu vou salvar o resultado disso, né? Save live index.html. Basicamente ele vai salvar o resultado dessa página, né? Ele vai salvar o resultado dessa página como um arquivo HTML. Então, quando eu fizer isso aqui, repara que como eu estou pelo console, ele exibe. Então você vê aqui, ó, que ele processou o template e ele salvou uma pagininha aqui chamada index.html. Que se a gente abrir, deixa eu ver se eu consigo abrir daqui direto. Não. Vou chamar aqui o... Aqui. Vou abrir aqui o Firefox e a gente vê que foi uma página gerada pelo Trajan aqui, né? Se eu quiser trocar, por exemplo, as variáveis aqui, vou chamar outras coisas, né? E gerar de novo, eu vou ver que a minha index vai ser trocada. Certo? Beleza, deu para entender aqui já o básico de como funciona a ideia de ter uma variável, né? E de ter valores e incluir esses valores no template. Vamos fazer uma coisa um pouquinho mais legal aqui, por exemplo. Vou aqui, existe uma pagininha chamada typecode, que ele ele tem uns placeholders da vida aí para você pegar, né, usuários. Então, ó, por exemplo, aqui, ó, 0. Vou pegar o usuário 0, não tem. Vou pegar o usuário 1, tá? Então aqui eu estou pegando, ele me retorna, através desse endpoint aqui, ele me retorna uma informação de algum usuário. Beleza? Então, o que nós vamos fazer aqui no meu script? Tá, vou apagar tudo isso aqui. Eu vou incluir o módulo request. Vou chamar de response request.get. Minha variável, vou pegar daqui. E vou dar um print aqui no response, só para a gente ver o que vai retornar. Chamou de lá. Repara que é o seguinte, ele não retornou os dados, tá? Porque os dados, na verdade, eles ficam dentro, ele retorna um objeto de resposta. E aí, dentro desse objeto de resposta, a gente consegue obter o corpo da resposta, como consegue obter outras coisas também, por exemplo, os cabeçalhos.
Tá vendo? Aqui são os cabeçalhos no formato de um dicionário. E a gente pode ter também o corpo da resposta, né? Que fica aqui em response.text. Será que... bom, sei que tinha me bloqueado por muita requisição. Então aqui, ó, aquele JSON lá, ó, ele retornou aqui, ó. Certo? Então, ó, vamos seguir com isso. A gente pode pegar aqui, vamos chamar de user, e o que esse user vai fazer? Response.txt. Eu vou pegar essa resposta JSON, vou usar o JSON parse, e vou transformar ele num dicionário ultragen. Ó, agora ele virou um dicionário ultragen. Sendo ele um dicionário ultragen, eu posso manipular do jeito que eu quiser. Como, por exemplo, fazer o seguinte aqui, já que a gente já chegou nessa parte, só para não ficar fazendo requisição para API toda hora. Eu vou fazer isso aqui, tá? Beleza, isso aqui são todos os dados. Não, ficou doidão isso, peraí. Opa, errei de sintaxe. Vamos socar a API, vamos. Esses aqui são todos os dados lá da pessoa. Deixa eu fazer isso aqui primeiro. Tá, são todos os dados da pessoa que retornaram como um JSON, e eu estou fazendo aqui o JSON parse e estou transformando eles num objeto ultragen. Como eu tenho tudo agora como um objeto, não, como um dicionário. Como eu tenho tudo agora como um dicionário, eu posso fazer isso aqui para exibir os dados da pessoa. Certo? Tem outras sintaxes para fazer isso, como essa daqui, que é o chamado id string, que você coloca 2 pontos e você passa escreve um nome que seja válido e ele é computado como uma string, mas semanticamente parece uma variável. Certo? Ó, deu aí no mesmo. E você também pode obter esse valor como se fosse um atributo de objeto. Beleza, acho que entendemos o conceito. Então, eu vou usar raw data. Vou pegar o JSON aqui só para ter uma colinha de coisas, atributos disponíveis, para não ter que fazer request toda hora. Então, o que nós vamos fazer aqui, né? Nós vamos fazer uma pequena paginazinha que vai exibir os dados dessa usuária aqui. Então, aqui no meu... Ao invés de receber tudo separado, né? Eu vou fazer ela receber já um dicionário inteiro, né? E aqui eu vou começar a colocar os parâmetros. Por exemplo, aqui eu vou exibir o ID, aqui eu vou exibir o nome, aqui eu vou exibir, por exemplo, o nome de usuário, tá? E ali embaixo eu vou exibir o e-mail, tá bom. Vou botar aqui, A2. E aqui eu vou exibir o e-mail. Beleza. Aí aqui no meu main.ultra, agora o que eu vou fazer? Eu vou incluir também, né? ML. Tem aqui o meu... Passei a ID daquele bloco. Eu vou jogar para minha live o quê? Minha página recebendo o user como argumento. Quando eu executar, beleza, ele fez. Vamos ver lá o resultado do que foi feito, né? Opa, calma, vai dar... Não, faltou uma coisa, eu esqueci de fazer o save live. Agora sim.
Ele até gerou aqui, ó, mas ele não salvou. Agora ele vai salvar. Então, quando eu voltar aqui para o meu Firefox, ó, nós temos aqui os dados lá do usuário que a gente pegou, que o Ultragen pegou, usou esses dados como entrada e processou esse template aqui, esse pedaço de template contra esses dados. Certo? Beleza. Aí aqui eu vou dar só uma pincelada. Por exemplo, como é que seria um pouco a ideia de construir a view baseado no componente? Por exemplo, isso aqui é uma página inteira, certo? E aí vamos dizer que esse bloco aqui, olha, é só o usuário. Eu posso muito bem pegar esse bloco aqui e tirar ele daqui. Vou até deixar comentado, só para não ficar perdendo de vista. E eu posso criar uma outra função aqui, chamar de showUser, que vai receber um usuário também, tá? E ele tem isso aqui, olha. E aí, isso aqui é uma função também que recebe um user lá, que, né, a gente assume que bate com a assinatura que a gente precisa, que tem o nome, que tem o nome do usuário, que tem o e-mail. E aqui, ao invés de eu exibir essas 3 linhas aqui, eu posso fazer isso aqui, olha. Show user, recebendo user. E aí, isso aqui já é um avaliador de expressão, ou seja, ele já bota para fora o que retorna da função. Como essa função retorna isso aqui no live, é isso que vai ser retornado aqui dentro, né? Então é isso que a gente vai ter colocado para fora. Então, quando eu fizer de novo, a gente vai ver que o resultado vai ser o mesmo. Um pouco alterado aqui, ok, mas isso por uma página web não faz diferença. E aí se eu atualizar aqui, olha, tá? A gente vê que ficou diferente mesmo. Vou até colocar isso aqui, ó. Gerado por outra função. E aí quando eu vou gerar aqui para salvar, e aí se eu der um F5, ó, tá vendo? Não é mais aquele bloco que a gente tinha colocado aqui. O que está sendo gerado aqui é o que vem daqui. O que é o legal disso? Se você parar para pensar, a gente já separou um pedaço da página de dentro da página. Eu posso usar esse negócio aqui em qualquer outra página a partir de agora, sem ter que copiar e colar o código todo. Então isso aqui já começa a te dar a ideia de construir views através de componentes. Então a gente acabou de criar um pequenininho, um bem pequeno componente que mostra um usuário em um lugar qualquer onde ele foi inserido. Isso aqui pode ser reutilizado em qualquer canto, né? Em qualquer lugar. Beleza. Então acho que ficou bem clara aí a ideia de como é que a gente usa o script, como é que a gente usa o texto plano, né? Ficou bem explicado aí o que é o live stream, né? Assim, várias coisas aí da sintaxe da linguagem. E aí agora no próximo capítulo, vamos dizer assim, né? A gente vai começar a juntar o horse na história. Sei que essa introdução do Ultragen pode ter sido um pouco longa, mas era o básico necessário, assim, para que desse para entender as coisas que vão acontecer daqui para frente. Então agora no próximo momento aí a gente vai criar a aplicação horse e vai mostrar como é que a gente faz essa transição dos dados da aplicação para o script Ultragen. Beleza? Vamos seguindo.